Apocalipse, capítulo 10. Todos acharam? A gente vai fazer uma leitura até o versículo 7. Vou pedir para você deixar o seu texto aí. Depois a gente lê do 8 até o versículo 11. Tá bom? Apocalipse 10, do 1 ao 7, depois do 8 até o 11. Então diz assim a palavra de Deus. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo, que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todos sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Nós já oramos, no momento em que oramos pelas crianças, e a meditação que a gente vai fazer nessa manhã à luz do capítulo 10 do Apocalipse, graças a Deus, depois das trombetas, soberanamente o Senhor me livrou dessa tarefa e deixou essa luta para o irmão Lucas. E hoje a gente pode falar dessa bênção que é a gente ter aqui um interlúdio, mais uma vez. Eu vou pedir para você rememorizar comigo aqui. A gente tem o anúncio do fim, que são os selos, tudo linguagem e figura daquela época. Selo que vai sendo aberto, vai revelando um conteúdo e Deus vai anunciando o fim. Depois, no meio disso, Deus dá um respiro para João e diz: calma, no meio de tanta coisa ruim, eu estou cuidando da igreja. E João, ufa, obrigado, mas vai piorar. Aí vem, semana passada, as trombetas, que é o fim propriamente dito. No fim, é isso e e vão 4 trombetas, depois mais 2, e entre a 6ª e a 7ª trombeta, Deus, calma. Deus só está me dando as pregações do calma, João. Então, as coisas ruins vão vindo, o anúncio do fim, no calma, Deus vem, me põe para pregar, e aí vem o fim, e agora Deus calma, e depois virão taças. E depois, entre a 6ª e a 7ª trombeta, vem as taças, que aí a ira de Deus manifesta, e Deus manifestando o seu juízo no fim de todas as coisas. Então hoje é aquele texto em que Deus chega para João, não está literalmente no texto, mas ele diz: calma, e o seu povo no meio disso tudo, essas trombetas, 4 e 2, e fim, juízo e tanta coisa ruim, e Deus vem: calma, olha o meu povo aqui, olha o que eu quero da igreja aqui. Esse capítulo 10 e um pedacinho do capítulo 11 é justamente uma chamada. Lembre-se que o texto do Apocalipse, ele não é um livro que vai satisfazer as suas curiosidades sobre as últimas coisas. A gente vai para o texto, às vezes com uma expectativa errada, ou se priva do texto. Eu não vou no Apocalipse, porque é um livro que vai falar do fim, e eu não estou preparado para isso. O Apocalipse não é um livro de satisfação de curiosidades para aquele que quer saber como serão as coisas, o fim de todas as coisas. Ele vai falar do fim de todas as coisas.
Mas a revelação que Deus deu para João, para que ele transmitisse à igreja da qual você faz parte, e eu faço parte, o objetivo não é ficar tirando suas dúvidas sobre o fim, mas é ensinar a igreja de Cristo em toda época, em qualquer lugar, como ela deve agir no fim. Então você precisa estudar Apocalipse, sim. Sim, tardou 2022 para que a gente colocasse esse texto aqui. Porque Deus quer ensinar a igreja dele a como viver no fim. E eu não sei, e você talvez não vai saber, se a gente não for ao texto. O objetivo que Deus deu ao Apocalipse para a igreja, desde lá até a gente... E até Cristo voltar, é para que a gente saiba viver no fim. Se prepare, a palavra de Deus está aqui para te instruir. O objetivo de Deus é agora, nesse interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta, Deus chama João e fala, calma, ó, eu quero que... E a igreja? Igreja, é uma chamadinha de instrução, é um alerta, e é para você. Você, aqui, eu, Cristiano, nós aqui da igreja. E para esse alerta que Deus dá para João, ele faz com duas visões. Detalhes, porque são ininterpretáveis, porque a chance da gente se perder é muito grande. Então vamos olhar o panorama dessas duas visões e entender o que é que Deus quer ensinar para você, para que você viva na última hora. Irmãos, como o texto que a gente abriu o culto de hoje, ele falava sobre o poder da palavra, o alerta que Deus tem nesse interlúdio para a igreja, nesse momento das revelações do que antecede ao fim, do fim, da consequência do fim, é um alerta sobre que gira em torno do poder da palavra, ou do papel da palavra na vida da igreja. Então eu queria que você já ficasse com isso em alerta aí na tua mente, no teu coração. Essas duas visões, a primeira que a gente leu agora vai até o versículo 7, vão falar em torno, direta e indiretamente, sobre o poder da palavra, mais especificamente na segunda visão. Mas antes disso, a primeira visão, que estão nesses primeiros 7, primeira imagem, né, nesses 7 primeiros versículos, mostra que Deus é soberano, e essa soberania de Deus está descrita à luz de textos do Antigo Testamento e também da descrição de Cristo glorificado no capítulo 1, como a gente vai lembrar da pregação que o Gui fez no início dessa nossa série de pregações. E o objetivo dessa primeiros 7 versículos preste bastante atenção aqui. O Senhor Deus domina sobre tudo no fim, em todas as eras, mas como ele vem falando das trombetas no fim, o que vai acontecer no fim, como a gente viu, eu escutei a pregação na semana passada, Deus domina, Deus está dizendo para João, calma, eu domino sobre tudo. E olha a importância da mensagem do Evangelho para o mundo. Então guarda isso. Essa primeira parte aqui, panoramicamente, Deus quis mostrar para João e quer mostrar para você. Calma, igreja, eu domino. O fim não fugiu do meu controle. O fim não significa que eu tive alguma coisa, um lapso e escapou. Não. Eu estou no controle do fim. Lembre-se que ele é o princípio e o fim. É ele que dá, é ele que tira, é ele que começa, é ele que finaliza, é ele que cria e é ele que destrói. Debaixo do poder dele. Ah, mas eu não tenho cabeça para entender. Tudo bem. Mas ele é santo, do começo até o fim de todas as coisas. E é isso que ele quer mostrar aqui. Ele é soberano do início até o fim de todas as coisas. E ele quer que a igreja saiba que ele é soberano no fim. Porque a gente dizer que Deus é soberano no começo é uma bênção para o nosso coração. Ele inicia os céus e a terra, ele inicia todas as coisas, ele faz pelo poder da palavra, do nada ele cria todas as coisas, mas ele é aquele que tem poder para dizer, chega.
Agora ele faz isso com amor e santidade. E a gente precisa aceitar e entender. Então, Deus quer, em primeiro lugar, quis que João transmitisse isso para a igreja, e isso é para você. E no momento do fim, o que Deus quer ensinar para você e para mim, é que a gente aprenda a adorar Deus e descansar na sua soberania, mesmo que a nossa mente não entenda, e saber que nesse momento do fim, a igreja tem que zelar por uma coisa cara para nós: ver a importância da mensagem e da palavra de Deus. Daqui a pouco a gente pensa nisso. Algumas imagens que a gente tem aqui, um livrinho aberto. Mas lá, anteriormente, já teve um livro que estava selado quando Lucas pregou, e quem é digno de romper e abrir o livro? E agora vem outro livrinho. Qual é o conteúdo disso? Ele vem mostrar, livro é revelação, algum conteúdo. O livrinho está aqui aberto, é um livro menor, a palavra está livrinho, e ele fala do plano divino para o final. E onde é que está o plano divino para o final? Na semana que vem, capítulo 11, nos primeiros versículos. Mas junto com esse livrinho aberto, vem o quê? 7 trovões. Novamente, linguagem simbólica. E aí isso faz a gente lembrar do texto que a gente leu hoje na abertura do culto, Salmo 29. A voz do Senhor troveja. No fim, é Deus falando. E essa ideia de trovão, a voz de Deus, ele fala como um trovão. Ela vem despedaçando. Na referência do salmista, o cedro do Líbano era uma madeira de resistência, uma madeira que aguentava muita coisa. Ele está dizendo, era uma referência de algo que resiste e perdura. Ele está dizendo, pois a palavra de Deus quebra a resistência. Até o cedro do Líbano, ela despedaça. Tamanho é o seu poder. Então, no último dia, quando esse livrinho aberto manifestar o fim, a gente vai ver a voz do Senhor trovejando e Deus falando para todos, toda a humanidade. E aí vem um anjo, descrito aqui, ele é gigante, ele tem pé com pilar de fogo, e o pé dele está sobre o mar e sobre a terra, ele vai de um extremo ao outro num passo, tamanho a sua grandeza, ele tem uma face brilhante, resplendor do arco-íris, uma nuvem ao seu redor, é um ser glorioso. E aí, teorias, é Jesus ou é um anjo que está expressando o poder de Jesus? Lá no céu a gente entende, aqui a gente sabe que sendo ele ou não, reflete Deus e a sua glória. Então a imagem é um livro aberto, conteúdo da última hora, a voz de Deus falando exatamente a fim de que todos poderosamente e todos vão ouvir, e Deus mandando a sua mensagem, poderosamente mostrando a sua soberania. Que lição Deus quer dar para o seu coração e para o meu, à luz dessa primeira imagem? Guarde isso. O livro, mais o trovão, a voz, e mais o anjo com a mensagem. Soberanamente com a mensagem. Um livro aberto, mais a voz de Deus nos trovões e o anjo. É o domínio do Senhor sobre tudo, e a importância da mensagem dele para o mundo. Essa importância da mensagem de Deus na última hora para todo mundo, ela se desdobra para a gente em alguns aspectos. A primeira coisa é que ele fala ali no versículo 3 e junto com o versículo 5, que essa voz é como um rugido de leão. E ao mesmo tempo esse anjo, ele está entre o mar e a terra. Então é uma voz de um trovão, Deus falando, mas ao mesmo tempo é o rugido do leão. Mostra o poder da mensagem, a mensagem e a totalidade dos extremos, do mar até a terra. Essa mensagem vai ecoar, essa voz vai ecoar, esse trovão vai manifestar o seu barulho. E o que o Evangelho vem mostrar? Uma mensagem de juízo, conforme a revelação que cada um recebeu.
Deus, quando for julgar todas as coisas, o evangelho é chamada para o arrependimento. A gente viu isso. E duro ver o coração do homem que, mesmo no meio de tanto sofrimento, das trombetas, como a gente viu na semana passada, as pessoas ainda preferem amar a si mesmas. As pessoas preferem seu próprio entendimento. Preferem a sua razão. É duro ver isso, gente. E aí, o que vem depois disso? Deus rugindo como um leão, não de ira, não de vingança, mas mostrando a santidade dele e a sanidade do Evangelho, a santidade e a beleza da palavra. E aí ele vem e todo mundo vai ouvir esses trovões e esse rugido do leão. Ele vem em juízo dizendo, a palavra é a verdade. Você ouviu a palavra, você teve contato com a revelação. Uns muito, outros pouco. Conforme a proporção da revelação que todo homem recebeu, Deus julga. Ele é justo juiz. Se você recebeu pouco, é na medida do que você recebeu. E ele quer que a igreja saiba disso. Aí é que pega no nosso sapato. Porque a gente gosta do evangelho que chama para arrependimento e que manifesta a gente o Deus criador e restaurador de todas as coisas. Mas quando o evangelho chega e diz que Deus traz, por ser santo, fiel a ele mesmo, e não se nega, e ele traz juízo para aquele que conhece a revelação, tem a revelação de Deus e descarta essa revelação, ele vem com juízo, que não é vingança, é santidade. É a medida exata que cabe para aquele que rejeita a revelação de Deus. Ele quer que a igreja saiba disso. Por que ele quer que você saiba disso? O que isso vai me ajudar a lidar com o mesmo problema de segunda-feira? Por que Deus quer? Eu queria que Deus me mostrasse outra coisa. Deus quer me ensinar isso para quê? Como que isso vai me dar esperança? Como que isso dá esperança para a gente? A primeira coisa, irmãos, é que nesse momento do rugido do leão e dos barulhos dos trovões, esse juízo, você vai olhar para você e vai dizer assim, eu não tenho medo. Por que a igreja não tem medo? Porque os seus pecados, passados, presentes e futuros, já foram julgados lá no sacrifício de Jesus. Fala, julgamento? Ah, sim. Quando eu aceitei Jesus, eu me vi pecador exposto. Uma coisa que a cruz faz é o quê? Você é pecador. Você está destituído da glória de Deus. 3:23 de Romanos. Você carece da glória de Deus. Você está separado de Deus. Você está morto no seu delito e pecado. Quando a gente chega para Jesus, a gente já chega diante de um tribunal. A gente chega com a consciência de que a gente está oprimido pelo tentador e pelo acusador, Satanás, com um fardo de culpa e de remorso que a gente é impossível de carregar, e a gente olha para Jesus e ele diz, é isso mesmo, você está separado de Deus, mas aqui há um novo caminho, sou eu mesmo. E o teu pecado caiu sobre ele, caiu sobre mim, sobre Jesus Cristo. Ao ponto da gente trocar de jugo. Um jugo pesado por um jugo suave e um fardo leve. A igreja não vai ter medo do juízo. Se é uma piadinha e eu já fiz e faço, então vocês me dão um tapa na minha cara. Aquela, não, no dia do juízo, no dia do juízo eu vou falar, pode escancarar. Porque a igreja vai olhar os seus pecados e vai dizer, que sujeira feia mesmo. Que coisa horrenda. Mas graças a Deus que o sangue de Jesus estava sobre ele. Vem aqui, Cristiano, pecado 1. As listas até lá tá milhares. 1. Eu vou dizer, é isso mesmo. Eu já vou falar. Fonte galera, olha aí. Vai gritando aí. Olha aí. E a gente vai pensar o quê? Graças a Deus que o sangue do Cordeiro passou sobre ele. Graças a Deus que o sangue do Cordeiro cobriu essa multidão de pecados. Agora duro vai ser para aquele que escutar a voz dos trovões e do leão e dizer, cadê o sangue do Cordeiro na minha vida? Que me purifica de todo pecado. Não tem. Jesus está dizendo para João, fala para a igreja que naquele dia
Eu vou julgar, mas o pecado do povo vai ter uma diferença. Vai ver, porque Deus julga todo mundo, vai expor todo mundo. Mas uma coisa é certa, a igreja não precisa temer, porque o sangue de Jesus já foi passado sobre esse pecado. E é pra gente dizer, graças a Deus, eu não sou melhor que ninguém, todos pecamos. A única coisa é que eu criei, e o sangue de Jesus me purificou. E duro é aquele que ouviu e rejeitou e não quis que o sangue do Cordeiro o purificasse dos seus próprios pecados. Ele quis justiça própria. Ele confiou no seu entendimento. Ele confiou na força do seu braço. Minhas obras me garantem. Eu me basto. Eu não preciso de Salvador, eu não preciso de Redentor. Eu tenho outras ideias a quem me agarrar. Eu tenho outras coisas para me salvar. E a diferença é que a multidão redimida vai dizer, nós temos um Salvador que nos libertou do pecado. Deus quer que a gente saiba disso. O livramento para o crente e o juízo para o descrente. E, irmãos, não tem como Deus não trazer juízo para o descrente, porque senão ele anula todo o projeto de redenção. Então o descrente não precisava ter crido, então ele... Alguma outra coisa, se não precisava ter crido, existe outro Salvador fora de Deus. E não tem. Deus quer que a gente tenha claro para a gente isso. Que a única maneira de pessoas se escaparem do juízo final é por meio da obra redentora de Deus, na pessoa do seu Filho que derramou o sangue, e onde há o sangue de Jesus, a morte não está lá e há perdão de pecados. E naquele dia, não tenha medo, porque o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado já está julgado pela redenção que há em Jesus, e tudo aquilo que for manifesto a gente já expôs em confissão diante de Deus. Pecado que eu cometi ontem, semana passada, que você cometeu, livre-se desse fardo de culpa. Livre-se dessa condenação, porque isso é do diabo. A gente tem um novo e vivo caminho e a gente tem a liberdade de chegar diante de Deus e dizer, pequei, preciso aprender o caminho da santidade. Segura na minha mão, me dá graça, poder de Espírito, para eu viver em conformidade com a palavra, porque eu sou o que o teu filho é e eu não quero viver debaixo do fardo de culpa e do fardo de remorso. Mas naquele dia, Deus está revelando que a igreja precisa saber hoje que vai ter livramento para o crente e juízo para o descrente. E não vai mais ter demora. Versículo 6. A mensagem é: não vai mais ter demora. O juízo está à porta. E o decreto de Deus vai ser totalmente revelado. Mas para o povo de Deus, o que vai acontecer? A gente vai receber a salvação completa. O dia do juízo, irmãos, é o dia da gente dizer, chegou a hora de receber a salvação completa. O que é a salvação completa? Chegar à glória. Meu Deus, eu não vejo a hora de ter um corpo de glória. É bom estar aqui na terra das sombras? É bom, mas é bom demais ver essa criação restaurada, irmãos. Você ter um corpo de glória. Um corpo sem pecado. Um corpo sem morte. A gente tem que... Não precisa ter medo da eternidade. Você não vai ficar cantando o dia inteiro. Você vai viver, se cantar tudo bem também, mas não vai ficar em culto. Você vai viver em culto contínuo, vivendo na criação restaurada, e a gente tem que pedir para que o Espírito de Deus faça crescer no nosso coração esse ardor pela salvação completa. A gente não pode esquecer que a gente aguarda ardentemente, a gente tem a esperança da glória. A igreja não pode perder a esperança da glória, a salvação completa. Irmãos, a salvação começa na eternidade com a eleição e a predestinação e termina na eternidade com a glória. Às vezes a gente acha que aqui no tempo é o processo da santificação, mas tá bom aqui. Vamos ficar nos santificando uma vez mais, outras menos, mas não quero saber da glória. Pois aqui o Senhor está dizendo nesse interlúdio, igreja, deixa o teu coração arder pela glória final. Salvação completa. Nós estamos em salvação incompleta. Ela é real no ato. Sai Satanás, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas ainda falta a glória final.
E a gente deseja isso. Eu desejo, a gente precisa permitir que isso inunde a nossa mente, o nosso coração. Quando a gente vê o juízo, ele dizer, o sangue de Jesus está sobre mim. E eu sei que quando esse dia chegar, agora chegou a nossa vez de perceber a salvação completa. E a gente recebeu o corpo da ressurreição. Isso é muita coisa, irmãos. Nesse cenário, preste bastante atenção. O sofrimento, o martírio, se for o caso, o poder de Deus, o dever, a vitória final da igreja, tudo isso vai ser mostrado para os crentes. Tudo que você viveu no fim, no anúncio do fim, tudo que você viu, tudo que você passou, as provas, as tribulações, as tentações do diabo, as adversidades, as opressões de Satanás no teu caminho, tudo isso você vai ver e você vai ver o poder da salvação e vai dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a salvação está completa. E a gente vai receber esse consolo quando esses juízos forem manifestos, o que pode ser pavor para o descrente. Uma maneira santa é consolo para o crente. Porque por causa da palavra que ele creu, ele suportou provas, se expôs a renúncias, se expôs a carregar a cruz de Jesus, a carregar a cruz com Jesus. Suportou, negou-se a si mesmo. Foi morrendo a cada dia para que o Filho de Deus pudesse nascer. Não é que a gente está fazendo uma poupança e a gente vai, agora é a hora de eu sacar. Não é isso. Não é uma relação mercadológica de interesse, de como que vai ser o meu saldo da eternidade. Não é essa expectativa. Mas é a gente perceber que tudo isso que a gente semeou com lágrimas, chegou a hora da gente voltar colhendo com júbilo. A gente chorou aqui. A gente derramou a alma na tribulação. A gente padeceu no sofrimento. A gente passou por provas, lutas e tentações debaixo da soberana mão de Deus. E vai chegar o momento do juízo que a gente vai dizer, o sangue do Cordeiro está sobre mim e eu aguardo a completa salvação. Chegou a hora da glória final. É consolo para o povo de Deus. Agora, duro é o povo que viu até os sinais na última hora, a exemplo das pragas, as trombetas, as 4 primeiras, Deus mostrando assim como foram as pragas lá no Egito, o povo resistindo para ver o poder de Deus e não quiseram. A gente vê no fim, Deus mandando, manifestando seu poder, mostrando o não poder dos deuses, dos ídolos, e as pessoas mesmo assim rejeitando. E a gente vai ver que essa dureza do coração, ela evoca o juízo de Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus é soberano e o poder da sua mensagem na última hora. A salvação, então, para você pensar, a salvação completa é a sua herança. Irmãos, a salvação completa é a sua herança. Não se embarace com as coisas desta vida. Paulo falou isso para Timóteo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas desta vida. A salvação completa da igreja, a alegria, a nossa herança é a salvação completa. Se aqui você vai ter uma vida com pouco, tudo bem. Se aqui você vai ter uma vida com muito, tudo bem. Se aqui você vai lidar com coisas pequenas, tudo bem. Se aqui Deus quer que você lide com grandes coisas, tudo bem. Se aqui você vai ter fama, amém. Se Deus não quer que você tenha fama, tudo bem. Não deixe que isso seja a sua herança. Se você tem pouco e a salvação completa não é a tua herança, você é insatisfeito. E você cobiça. Você olha para o que tem muito. Você se compara. Estou falando você, retórico, porque eu estou nessa. Se você tem muito e a salvação completa não é a tua herança, você nunca está satisfeito. Mas tem e não chega a lugar nenhum. Sempre o teu teto, ele é
ele é de isopor, bateu, sobe mais. E vai, tua cabeça vai bater e não tem satisfação, não tem fim. O que Deus está falando para a igreja é, gente, a herança de vocês é a salvação completa. Tem coisas que você vai viver aqui no tempo com pouco. Deus pode, se Deus chegar para você aqui, para mim, Cristiano, olha assim, a tua medida vai ser essa. Uma vez eu escutei um missionário falar isso para mim. Ele falou, Deus disse para mim, ele disse que teve uma experiência sobrenatural, que Deus disse para ele. Por que que ele se comparava com um missionário que tinha muito, e ele é um missionário que vivia na regra, sabe? Amanhã precisa de 100. Amanhã, 8 horas da manhã, chegavam 100. Enquanto que outros missionários precisavam de 200, 10 dias antes tinha 600. E ele falou, Deus, por que comigo é sempre no amanhã às 8h100? O outro, 15 dias antes, ele precisa de 200 e tem 600. Deus disse para ele, com você vai ser assim, na medida. Mas sempre que você precisar, vai estar lá. Eu fico pensando se Deus falasse isso para mim. Olha, para você, se conforme. E aí eu perguntei para ele, você não ficou com raiva, não desviou? Ele falou, não, deixei isso Deus tratar meu coração. E já deixei Deus me santificar. Por quê? Porque a minha herança não é os 100 ou os 600 do outro. A minha herança é a salvação completa. Irmãos, é isso que Deus quer que a gente aprenda hoje. Dá até um tremor no meu coração. Porque a gente precisa deixar Deus educar o nosso coração. Não é aquele que tem muito que é próspero e você que tem pouco que é impróspero, sei lá, pobre. Não é. Todos nós temos que honrar o que a gente canta no louvor, porque mesmo sendo pobre, eu sou rico no Senhor. Porque que herança é essa de salvação completa que me está preparada, já é real. Jesus já ressuscitou, está à destra de Deus no céu. Ele já tem a eternidade com ele. A gente precisa cantar isso de novo. Olha, mesmo sendo pobre, eu sou rico no Senhor. E mesmo sendo rico, a minha riqueza não é a minha riqueza. A minha riqueza é a salvação completa. Eu estou falando em termos materiais, mas você pode levar isso para qualquer coisa na vida. É aí que está, é um núcleo imexível, é um núcleo duro, é uma ciência dura, não é ciência. Mas é um conhecimento que não vai ser alterado. Então, a salvação completa é a sua herança. Guarda isso. Outra coisa, a rejeição ao Evangelho deve nos tocar. A rejeição ao Evangelho deve nos tocar. Ah, mas a gente fala isso em grandes escalas. Eu preguei, olha como eu vejo aquele expoente da cultura, o expoente da política, aquela nação. Mas dura quando você vê seu filho rejeitar o Evangelho. Dura quando você vê o seu pai, seu cunhado, seu amigo, seu irmão, a pessoa que é do teu sangue, ou não é do sangue, mas tem um vínculo de afeto, das entranhas. Meu Deus, eu amo, faz parte de mim, mas toca meu coração a rejeição que essa pessoa faz do Evangelho. E aí a gente tem um senso de dever com essa pessoa, mais do que os laços de afeto e de consanguinidade. A gente diz, Deus, o Senhor me colocou na vida dessa pessoa como pai, marido, irmão, colega, vizinho, primo, sei lá, pai ou filho, seja o que for. Mas minha primeira função na vida dele é testemunhar o Evangelho. Porque a resistência dele ao Evangelho me toca. Isso deve gerar em você hoje, em nós, permitir que o Espírito de Deus gere no nosso coração um ardor evangelístico por pessoas. Na grande escala, mas também nas relações mais próximas. A resistência ao Evangelho nos toca. Mas vamos ver do versículo 8 até o versículo 11 do capítulo 10. Diz lá. Vocês fecharam, né? Escutei.
8. A voz que ouvi vinda do céu estava de noite de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa parte que você profetize a gente vai ver na semana que vem. Mas segunda mensagem que Deus quer dar para a igreja nesse momento do fim é: a palavra é doce e amarga para a igreja. Precisa ser doce e amarga. Essa expressão aqui, Deus já deu para o profeta Ezequiel lá no Antigo Testamento, no contexto do cativeiro babilônio. Deus chegou para ele, em Ezequiel capítulo 3, do versículo 1 até o 3, falando a mesma coisa. Pega o texto, come, você vai ver que ele é doce, mas quando cair no teu estômago ele é amargo. A situação do povo lá no cativeiro, preso, e Deus anunciando, chamando o povo para a volta para ele, esse contexto de salvação e juízo, trouxe essa experiência para o profeta. E João agora tem esse repertório, ele evoca e tem a mesma experiência. Não é uma linguagem só de Ezequiel. O próprio profeta Jeremias, ele diz que lá no capítulo 15, no versículo 16, ele diz: olha, eu peguei a palavra e eu devorei. Poeticamente, ele fala: eu devorei a palavra. E o Salmo 119 também, poeticamente, no versículo 103, ele diz: olha, tua palavra é doce, como mel. Então é uma linguagem lá do Antigo Testamento. Devorar a palavra, ter experiência com a palavra de que ela seja doce para nós, mas também amarga. O que é esse devorar a palavra que Deus está dizendo para João? Entenda João aqui como representante da igreja. Se ele mandou João fazer, isso é para você. E aí eu quero que a gente pense na última hora, no fim, Deus quer que a gente devore a palavra, tenha experiência com a palavra doce como mel, mas também saiba que ela é amarga. Devorar a palavra, irmãos. Devorar a palavra é levar a palavra a sério. É levar a mensagem a sério. Devorar a palavra, levar a mensagem a sério, significa o quê? Internalizar a palavra. Vou repetir. Devorar a palavra, levar a mensagem a sério, internalizar a palavra, significa pôr em prática. E aí, eu vou parar aqui. Vai ficar só no devorar, doce e amargo. Acabou. Então, tem bastante tempo de crédito, não vou usar. Não falta palavra para nós. Não falta palavra para nós. E eu vou me colocar nessa com vocês. Eu tenho devorado a palavra. Eu tenho comido a palavra. Nós vivemos numa geração em que você pode ter a palavra. O tempo inteiro. Você escuta a palavra, você lê a palavra, você vê posts sobre a palavra, você vê podcast da palavra, está tudo bem. Livro, no tablet, no celular, no impresso, no virtual. Vai chegar um dia que a gente vai andar e vai ver coisas, telas virtuais, não sei lá o que vai acontecer. A tecnologia vai trazer muita informação e muita palavra. Mas a pergunta não é essa. Vem para o culto, escuta o sermão. Se não vem, escuta em casa. Se está em casa, está escutando, espera, larga seu café, deixa o almoço para depois. Preste atenção na palavra. Mas a pergunta é: a gente tem devorado a palavra? A gente tem levado a palavra a sério? A gente tem internalizado a palavra? A gente tem posto a palavra em prática? Essa pergunta se traduz na seguinte questão: a sua vida espiritual está crescendo ou empacou? Internalizar a palavra, levar a palavra a sério, é crescimento na fé. Pôr em prática, irmão, eu não estou falando com o dedo na cara e pega. Não, é no sentido de Deus chamando a gente.
A vida cristã rumo à glória é crescimento. Comer a palavra, irmãos, devorar a palavra, é conhecer mais Deus. É deixar Deus proporcionar para você experiências espirituais. É a gente criar expectativa de crescer no relacionamento com Ele. É essa experiência que Deus quer para a igreja no fim. Devorando a palavra. É trombeta tocando, é fim anunciado, coisa ruim diante dos olhos, e a igreja devorando a palavra. Onde está isso na minha vida e na tua vida? Digo a vocês, honestamente, que o risco para mim é pior, porque o fato de eu lidar, ensinando a palavra durante a semana, e aos domingos, e aconselhando, e estudando, a chance disso virar um trabalho e não devorar, o coração não devorar é muito grande. É muito grande. Mas talvez para você sejam outros riscos que te privem de devorar a palavra, de comer a palavra. E aí, meus irmãos, está tudo atrelado ao que Deus falou do nosso coração na semana passada, sobre os nossos ídolos. Os ídolos tiram a gente do apetite por Deus. Eles deixam a gente com uma fome estranha. Uma sede estranha. Você diz, Deus, eu tenho uma sede do que é temporal, mas a minha essência é eterna. E aí é um desencontro e você come aquilo que está na linguagem lá de Ageu. Lembra que o povo voltou para a terra, pôs os alicerces do templo e foi cuidar da vida. A casa bonita, tal, tá tudo bem, e o templo, a presença de Deus abandonada. E Deus dizia aí, tá tudo bem, vocês comem, mas vive, recebe grana, mas o bolso está furado, a vida está rolando à parte da presença de Deus. E toda vez que a gente tem essa vida dupla, Deus, a minha essência é cristã, eu sou da eternidade, mas eu estou me alimentando com as coisas daqui e não como a palavra. Você tem uma sensação ou de apatia para as coisas de Deus, que você diz, Deus está movendo e eu não estou captando. E aí você fala, parece que eu sou de Deus, mas estou desconectado, não estou acompanhando o movimento dele. É horrível quando a gente cai nessa. Ou a gente está naquela de, não sei, eu vou vivendo aí na tradição e está levando, mas eu não como a palavra. Eu estou perguntando se hoje eu vou comer essa palavra. E se você vai comer essa palavra. Porque a palavra, irmãos, vai tirar você da estabilidade. A palavra vai mexer na tua agenda. A palavra vai mexer na sua agenda. Comer a palavra vai mexer nos nossos hábitos. Comer a palavra vai mexer na nossa vida social. Claro que vai mexer. Não é que a gente vai ficar buscando a Deus o dia inteiro, mas há momentos que a gente vai, peraí, eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. A minha vida profissional não pode começar segunda-feira às 8 da manhã, precisa começar no domingo, no descanso em Deus. E agora eu vou para a segunda. A educação dos meus filhos não precisa começar na retomada da lição de casa. Precisa começar diante de Deus. Na presença de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Buscando o Senhor. Você tem devorado a palavra? Ela é doce. É a doçura tanto da obediência quanto da proclamação. Irmão, a gente está achando que hoje em dia a igreja está acovardada, porque nessa geração de muito saber, a gente acha que a proclamação é para quem estudou teologia. E não é. Você pode ser uma pessoa que tem pouco conhecimento, mas a palavra pode ser tudo no teu coração. Você é uma testemunha viva do Evangelho. Fale. Fale.
Estava vendo o testemunho de uma pessoa nova convertida. E ela está fazendo de tudo para falar de Jesus. Não, eu quero falar. É aquele ardor evangelístico no coração. E quer cantar, e quer escrever, e quer publicar livro, e quer gravar não sei o quê, e quer fazer não sei o quê. Eu falei, meu Deus, mas quer fazer tudo. E aí, se a gente fosse olhar, dizer, mas aqui a música tem um probleminha naquela construção teológica. Irmãos, é a pureza e a entrega de falar o que está na Bíblia e vai falando sem medo nenhum para pai, para mãe, para tio, para o vizinho, com sabedoria, discernindo a hora, o jeito e o tempo, mas o ardor está lá. É doce, a palavra transborda dentro da gente, que a gente diz, eu quero que o meu filho saiba, o meu irmão saiba, meus irmãos saibam, os meus amigos saibam, meus inimigos comam essa palavra. É doce, é doce, é doce. Vou dizer para vocês, é bom estudar a palavra, mas o que dá alegria para um pregador da palavra é saber que eu estou dividindo algo que não é, eu sei, vocês não é isso, mas é a consciência de que é doce e eu estou dizendo, vamos comer junto esse pão. É essa experiência durante o sermão aqui para mim, irmãos. É um movimento de reciprocidade. Se você estiver aqui achando que eu vou dar uma exposição inteligente, vá ler os livros que eles dão um banho na minha cabeça, na minha boca. Não tenho essa pretensão, essa competência. Agora uma coisa é certa. Eu tenho tentado provar um mel e eu quero participar disso junto com vocês. Agora, aqui. A palavra é doce. E é bom obedecer. É doce porque a gente sabe que a vontade de Deus, ela é melhor para nós. Ela julga as nossas motivações. E ela traz benefício para o seu povo. Mas ela é amarga. Por que ela é amarga? Porque nem todo mundo vai aceitar. É horrível a gente falar e não ver resultado. Eu preguei, mas minha família não se converte. Eu prego lá no trabalho, mas ninguém aceita. É amargo. Você vê a verdade doce para você e você vê a cegueira e a dureza do coração do homem. É amargo. Deus não está enganando ninguém, não. Oh, Deus, eu pensei que eu fosse pregar, ia ser uma labareda no mundo e todo mundo ia vir, eu pregar e 3.000 ia se converter. Vai ser, pode ser. Porque é plano dele. Mas pode ser que você pregue e o seu ministério seja uma aridez. Você só veja dureza, só veja resistência, só veja rejeição. E tudo bem, Deus está dizendo, pregue, deixa essa doçura que também é amargor, mas o seu paladar não vai ficar amargo. Você vai ter sempre essa doçura para se deleitar, embora lide com a resistência das pessoas. Aprenda a lidar com isso. Não desanime de pregar. Prega para o teu filho, prega para o teu pai, prega para o teu marido, prega para o teu vizinho, prega lá no teu trabalho, evangelize, não tenha medo. Mas aquele lá, ele está vendido para as ideologias da contemporaneidade. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Prega o evangelho e deixa o resultado. Se ele te der um tapa na cara, se ele zombar, se ele te processar, tudo bem. Por amor a Jesus, sofra. É amargura, é um amargor. Não tem jeito. Essa experiência você vai ter. Às vezes dentro de casa e às vezes fora de casa. Mas o Senhor está dizendo que nunca esse amargor da resistência à palavra vai te privar de provar doçura na vida devocional. Esse equilíbrio, irmãos, entre vida devocional com a doçura da palavra e a me participar da missão de Deus na proclamação. Às vezes o nosso foco é, eu só quero pregar e ver os resultados, e a gente se esquece de provar a doçura da palavra. Ou às vezes a gente diz, Deus é tão bom devorar a palavra e ver que ela é doce. E a gente se esquece, com medo, eu não quero ter experiência de não resultados. Eu prefiro não falar.
Prega o Evangelho. Pregue o Evangelho. Mas não só pregue o Evangelho. Devore a palavra. Prove sua doçura. Deus quer essas duas coisas para nós. Então eu quero orar e perguntar para você. Você come a palavra? Você tem provado a doçura da palavra na sua vida devocional? Essa vida devocional, não quero que seja um peso para você. Meu Deus, lá vem o pastor falar que 8 horas da manhã, todo dia eu tenho que acordar, ou de manhã, à noite. Eu não sei como é a tua agenda. Eu não sei como é a tua dinâmica. Mas uma coisa é certa. Tem um destilar dos favos preparado para a igreja, e é para aquele que come a palavra. Vá e se alimente. Você tem medo do gosto amargo? E se eu pregar e ninguém se converter e eu ainda ver a rejeição ao Evangelho? Os resultados pertencem ao Senhor. Eu queria orar em apelo hoje, para mim e para você. Para que a palavra volte a ser, para que a gente volte a comer a palavra. Se é o caso de você estar aqui e não comer mais a palavra. Quer comer a palavra? Vou pregar de novo. Comer a palavra não é saber a palavra. Comer a palavra é levar a palavra a sério. É deixar o Espírito Santo gerar temor. É internalizar a palavra e colocar em prática. Se você está aqui hoje, mas não pratica mais a palavra. Se eu estou aqui e não pratico mais a palavra, isso não tem que ser peso, não pode ser peso para o teu coração. Mas é Deus pondo a mão no ombro e dizendo, vem aqui. Eu quero que você se alimente. Pegue e coma. Se você está aqui hoje, mas você fala, não sei a doçura da palavra, não. Eu não sei a doçura da obediência e não tenho vivido a doçura da proclamação. Vamos buscar isso. E se você está aqui hoje, engasgou. Isso é culto, viu? Ele faz parte da igreja. Nosso irmão. Nas igrejas pentecostais, os irmãos dão glória e as crianças tossem, choram, soltam flatulências e outras coisas. Porque eles fazem parte da nossa comunidade. Mas o que eu quero que a gente ore hoje é para você que tem medo do amargor, do gosto amargo nas entranhas. Por que é nas entranhas? Porque dói aqui dentro quando você vê alguém rejeitar algo que é doce para você. É horrível quando você diz, né, Deus é tão doce para mim, e essa pessoa não percebeu a beleza. Ele não percebeu esse gosto do céu no que eu estou me deleitando. E a pessoa joga aquilo como comida estragada. Isso dói aqui dentro. Você fala, não é que eu estou... Você não leva para o pessoal. Você fala, Deus, dói, é uma dor das entranhas. Essa dor, irmãos, é difícil. Mas há uma coisa que nós precisamos nos lembrar. Há o poder do Espírito para que você suporte o amargor da rejeição e da perseguição. É hora de clamar o poder do Espírito para que você suporte o amargor da rejeição. É só no poder do Espírito que você vai ver alguém cuspir uma coisa nobre. É só no poder do Espírito que você vai sentir nas suas entranhas e ver alguém dizer, isso é comida podre. Isso não é alimento para minha alma. Algo que é tão doce para você. Vamos clamar. Clamar a Deus para que o nosso coração volte a devorar a palavra. Para que o nosso coração tenha experiência com a doçura da voz de Deus. E ao mesmo tempo, a gente tem o poder do Espírito para suportar o amargor. Ainda que isso venha de alguém próximo que você ama muito. Ainda que isso venha de alguém que é muito caro para você. Mas que os laços do reino de Deus se sobreponham aos laços de amizade com sanguinidade. E você, antes de ser amigo, pai, filho, irmão, você seja um mensageiro do Evangelho. Cheio do poder do Espírito. Para suportar essa rejeição. Mas continuar firme.
sabendo que o Evangelho é o poder de Deus e a palavra é doce para você. Vamos pedir isso? Obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pelo fim de todas as coisas que foi revelado, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para que a gente seja educado na justiça, para que a gente seja educado na verdade. Ó Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã, Senhor Deus, Teu povo aqui, Senhor Deus, diante do Senhor, nós clamamos a Ti, Deus, ajuda-nos a devorar a palavra. Nós queremos comer a palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, levar a palavra a sério, levar a mensagem a sério. Nós queremos, Senhor Deus, não saber a palavra só, mas queremos comer a palavra. Queremos que a palavra mude nossa vida. Que a palavra, Senhor Deus, nos torne parecidos com Jesus. Queremos desaprender a ser a gente mesmo. A gente quer desaprender a nossa personalidade e apreender a vida de Jesus. É melhor ser como Jesus. É jugo suave, é fardo leve. Senhor, dá-nos a graça, Senhor Deus, de provarmos a doçura da obediência e da proclamação da palavra. Dá-nos, Senhor Deus, a graça de compartilharmos algo que é doce, que é sublime. É um alimento do céu. Algo que não vem da terra, algo que o homem não pode produzir. Algo que é do Senhor. Dá-nos a firmeza de caráter, Senhor Deus, e um coração apegado a Ti. Para isso nós precisamos do poder do Espírito. Para que possamos, Senhor Deus, lidar com o amargor das entranhas. De ver, Senhor Deus, pessoas que zombam e desdém daquilo que é doce, daquilo que é celeste, daquilo, Senhor Deus, que é divino. Dá-nos, Deus, ousadia e intrepidez para sermos testemunhas vivas. Testemunhas vivas, Senhor. Não deixe, Senhor Deus, que a rejeição do Evangelho, Senhor Deus, nos torne fracos, Senhor Deus, ou amargos, ó Deus. Mas que a doçura da palavra, Senhor Deus, fique viva dentro de nós. Ó Deus, nós clamamos a Ti para que possamos aprender a viver no fim. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não temer o julgamento. Nossos pecados estão expostos diante do Senhor. E a gente sabe que, Senhor Deus, que para cada pecado nosso, o sangue de Jesus está sobre ele. O sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado está sobre os nossos pecados. É por isso que nós dizemos: vem, Senhor Jesus. Nos livra, Senhor Deus, de fazermos de nossa herança qualquer coisa que não seja a salvação completa. Somos ricos por termos salvação completa. Somos ricos, Senhor Deus, por termos salvação completa, Senhor Deus. Educa o nosso olhar. Educa o nosso coração, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, liberada aqui a nós nesta manhã, Senhor, ela gere frutos. Frutos, Senhor Deus. De uma vida, Senhor Deus, dedicada, consagrada ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Tem algum recado? Relógio de oração? Sexta-feira agora. Na madrugada, né? Da sexta para o sábado agora, temos relógio de oração. O que é o relógio de oração? É um período de 24 horas em que a gente se compromete com 1 hora de oração. E a gente tem uma série de motivos da igreja e do mundo que estão listados lá no nosso boletim de oração, e além dos nossos motivos particulares. A gente tem um formulário. Se você não tem acesso a esse formulário, procura o Anderson no final do culto, ele pode te dar esse link. Agora, faça isso como uma agenda para você ter o seu momento com Deus. Quero dizer que muitos testemunhos que a gente tem recebido do relógio de oração, além das respostas de oração, dos motivos que estão lá, ao longo desses anos que a gente tem tido, são pessoas que têm tido, irmãos nossos da igreja,
essa experiência de renovação na vida com Deus. Eu mesmo posso dizer para vocês, quando chega a hora de oração, eu falo, não vou me privar disso não. Meu corpo pode estar podre, mas eu falo, quero que se dane minha carne. Eu quero é buscar o Senhor porque eu preciso da presença de Deus. E aquela hora ali, eu falo, Senhor, tem dia que eu não queria que acabasse. E há momentos que a gente luta com a carne. O corpo pedindo cama e você... Ou então a mente variando e você fica aqui, canalha. E a gente faz ela ficar. É a nossa carne. Mas o saldo da doçura da vida com Deus é maior. Então põe no teu coração para você se comprometer em orar. É investimento na tua vida com Deus, na tua vida espiritual. Tá bom? Domingo que vem a gente vai estar aqui, 10h30. Eu convido você que está em casa para sair da sua casa e vir para cá. O culto em casa é exceção para quem está viajando, doente, ou com Covid, ou qualquer outra coisa. Venha para cá, ou trabalhando. Né? Então, venha congregar, pessoalmente. Isso aqui é uma antecipação que nós vamos fazer lá na glória. Tá bom? Vamos orar? Fica em pé. Vamos agradecer a Deus pela bênção de ter a palavra com a gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa palavra, Deus. Que riqueza, Deus, para o nosso coração. Que maravilha, Deus. É um tesouro, Senhor. Ajuda-nos a devorar. Ajuda-nos a ter experiência da doçura e do amargor. Dá-nos o poder do Teu Espírito. Abençoa o Teu povo, Deus, com paz. Guarda o Teu povo, todos nós, por onde nós andarmos. Abençoa o nosso dia, Senhor, que o que é do Senhor ecoe dentro de nós. E o Senhor coloque isso na nossa vida, pastoralmente, cuidadosamente, firmemente e suavemente. Põe essa palavra na nossa vida, Deus. Põe essa palavra na nossa rotina. Põe essa palavra no nosso ser, nas nossas entranhas. Dá-nos inteligência para lidarmos com as coisas espirituais, Deus. Nós pedimos fé, um coração cheio de fé, para crermos no que a palavra diz. Dá-nos, acima de tudo, um coração que visa a Tua glória, que quer a palavra porque quer a glória de Deus manifesta na sua própria vida. Deus, põe os Teus anjos acampados ao redor do Teu povo, onde nós andarmos, e que tudo que temos de enfrentar e fazer, em qualquer área da nossa vida, que a gente vá confiando no Senhor, pondo os nossos olhos em Ti. Ajuda-nos a lidar com a Tua vontade, Deus. Ajuda-nos a lidar com a Tua vontade para nós. Se é o pouco, nós temos o Senhor como muito. Se é o muito, que o nosso coração não esteja nisso. Ó Deus, que a gente seja mordomo do Senhor, no pouco e no muito. Que a gente seja, Senhor Deus, firme, Senhor Deus, na nossa vigilância, na vigilância do nosso próprio coração, para que a gente não se desvie do Senhor, para que a gente não tire os nossos olhos de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, declara a paz de Jesus para ela. E até domingo que vem.